lá. O Império de Casa Verde, ele ficou em 9º lugar, ele perdeu pontos, ele foi perdendo um pouquinho ali, um pouquinho ali. Os quesitos que ele se arrebentou mesmo foi fantasia, que ele perdeu 4 décimos, casal ele perdeu 3 décimos e evolução, Império perdeu 2 décimos. Foram os quesitos que ele mais perdeu décimo, né? E aí perdeu um décimo aqui em harmonia, perdeu um décimo aqui a colar em uma coisa ou outra, mas e comissão de frente também perdeu um décimo. Vamos tentar entender aqui as justificativas. Então, evolução foi um quesito que o Império foi muito mal no carnaval passado, né? E mais uma vez ele teve problemas, né? E ali o Bruno, nosso comentarista que estava ali, ele relatou esses problemas, né? O grande problema do Império, como a gente explicou, né? A escola tem que ter ela tem que determinar um padrão dela de evolução. Ela determina nas primeiras alas dela. De uma ala para outra, eu vou desfilar uma grade de distância, ou meia grade, ou 2 grades. Você não pode, se você determinou esse padrão, você não pode ser superior a esse padrão entre uma ala e outra, senão é considerado buraco. Essa é a forma que o Carnaval de São Paulo encontrou para demarcar o buraco. Então, a escola escolhe qual que é a margem que ela quer trabalhar. O Império escolheu a margem de uma grade, e aí deu problema, né? Tivemos aí 3 problemas de espaçamento superior a uma grade na segunda cabine de evolução, e aí a escola tomou um 9,7. Aí, na terceira cabine, teve um buraco entre a alegoria e a ala de trás, e lá no final, outro 9,9, porque a alegoria a alegoria para a ala de trás abriu 2 grades, né? Lembrando que a alegoria tem um limite na ala da frente, para a ala de trás não. Então abriu 2 grades, 9,9, então é outra escola que teve problemas em evolução. Samba enredo foi tranquilo, bateria foi tranquilo, né? Foi uma das escolas que tirou 10, né? Bateria do Zoinho lá na cabine do Léo de Paula no recuo, só perdeu um décimo no final, que foi descartado. Enredo gabaritou. Mestre Sala e Porta-Bandeira foi um problema, né? A escola teve problemas aí. No primeiro módulo, o Mestre Sala não completou a volta num dos giros, né? O Patrick, e aí tomou um 9,9. Aí no segundo módulo, um 9,8, né? Porque a Sofia acaba soltando a mão do mastro, e aí depois o pavilhão acaba chocando com o Mestre Sala, né? E a gente relatou esses problemas na transmissão. Na terceira cabine eles dançaram perfeitamente, mas na quarta cabine aí eles tiraram 9,6. Não foi um momento muito legal para eles, né? Por 3 oportunidades ela desentrelaçou a mão, teve um momento de perder postura, né? Quebra de bailado. Então aí acabou gerando esse 9,6. A alegoria, a escola foi tranquila. Comissão de frente teve um problema com a fantasia da Dona Fulô, teve uma parte descosturada. Isso acabou custando um décimo, né? A harmonia foi um trecho... A harmonia é um quesito que eu nem gosto de me debruçar, né? É um trecho que não canta direito, mas não dá nem para ouvir direito, sinceramente. A harmonia é um quesito que eu tenho um pouquinho de ranço, para ser sincero, mas os jurados ali foram trechos do samba que 2 jurados não conseguiram ouvir com nitidez, né? E aí, fantasia, a escola teve muito problema. As melhores notas do Império no quesito fantasia eram justamente dos jurados que estavam do lado que eu estava, né? Que eu dei predominância para ver o desfile através do lado, digamos assim, para o público que estava vendo na TV, o lado direito, né? Eram as posições dos jurados 1 e 3, né? E assim, cara, mas realmente, cada escola, quando você começa a ter muitas falhas em questão de acabamento, é hora de sentar com o seu ateliê e questionar. E aí, o que está acontecendo? Né? Como que, assim, essas fantasias, elas foram... Assim, é muito difícil, né? Você não tem como testar todas as fantasias das alas, né? Porque, afinal de contas, são fantasias pra caramba, né? Mas houve algum controle de qualidade, né? Tipo, olha, vamos pegar aqui as nossas fantasias, vamos testar uma ou outra. Será que foi... Como é que é feita essa questão, né, do controle de qualidade para garantir que não importa se a fantasia estiver bonita, né? Se ela começar a se desmanchar ao longo da avenida,
vai começar a causar problemas, né? Então, ainda mais levando em conta que não teve um fator chuva para poder prejudicar nesse aspecto, né? Isso é uma coisa que tem que ser levado em conta, né? Mas o outro ponto que a escola perdeu muitos décimos foi um ponto que eu observei da pista, né? Foi a questão da evolução, né? Principalmente conforme o desfile vai passando, eu vou me movendo mais para o fim da pista, eu comecei a perceber, olha, Império não está correndo e nem precisa, mas a escola não está fluida. Eu estou vendo, ela está acelerando um pouquinho, acelerando um pouquinho. E é nesses momentos, né, nesse anda, para, que começam a acontecer inconsistências em evolução, né? Que é justamente onde acontece de uma ala se adiantar um pouquinho mais, abre um buraquinho aqui em relação a outra, em relação ao carro alegórico. E justamente por essa inconstância na fluidez do desfile, provavelmente foi o que acarretou, né? Porque, se eu não me engano, acho que o Império não teve problema com o cronômetro, né? Até porque o Império é uma escola que desfila com poucos componentes. Nesse aspecto, ela é muito criteriosa. Eu não sei com quantos componentes eles desfilaram esse ano, mas já teve ano recentemente que o Império desfilou com um número mínimo, né? Agora, em questão do mestre-sala e porta-bandeira, a sensação que eu começo a ter, até com base nos relatos que a gente teve pós-desfile, é que parece que teve uma questão de lesão, né, com a porta-bandeira do Império, né? Ela sofreu um problema durante o desfile, e isso ficou explícito no 9.6, no último jurado. Mas até por conta do que foi justificado pelo jurado no módulo 2, talvez ela tenha começado a sentir alguma coisa ali. Não sei se foi o caso, né? É só uma dedução. Mas com base dela ter perdido o 9.8 no módulo 2, depois o 9.6 no 9.4, pode ser que algo começou a ser sentido durante a pista. E, infelizmente, assim, é o quesito mais atlético, né? Depois, junto com a comissão de frente, são os quesitos mais atléticos do carnaval. E ainda mais o quesito cruel, que só tem dois componentes, né? Se um sofre uma lesão, o negócio fica complicado. Então, assim, casal, uma fatalidade, mas os outros quesitos, eles precisam realmente sentar e conversar o que aconteceu. Lesão de casal é uma coisa que se fala pouco, mas acontece mesmo, né? A gente teve o problema da Venita, que teve dificuldades para dançar no carnaval do ano passado. A gente teve aquela questão em 2020 da Alessandra, que perdeu o carnaval na X9 porque torceu o tornozelo no último ensaio técnico. Lesão de casal acontece e às vezes acontece durante o desfile, às vezes acontece da saia soltar, tem muita coisa que acontece com a porta-bandeira e aí dificulta a dança. Infelizmente, aí, boa sorte aí para o Patrick e para a Sofia nos próximos anos. A gente não pode esquecer que foi um casal sensação do Acesso 2 no carnaval passado, o casal 40 na Unidos do Peruche. Então, é um casal aí que tem muito futuro ainda pela frente. Correto? Meu querido Alan, curioso, né? O Império a gente colocava entre os 5 favoritos, né? A gente esperava que fosse a quinta vaga no desfile das campeãs, a gente sabia dos problemas de casal, mas a gente gostou muito do desfile, né? E aí a apuração acabou não dando o que a gente esperava, né? E aí a escola, por conta disso, acabou também mudando muito os seus segmentos para o ano que vem. Sim. Sobre o casal, eu fiquei muito surpreso até com o 10 na minha cabine, ali no módulo que eu estava, porque eu vi, assim, eles tendo um problema muito claro para mim. O que eu entendi ali na hora que eu estava vendo era que parecia o mastro estar solto em relação à roupa dela, sabe? Mas foi num nível assim que eles foram para o outro canto, a jurada estava lá na frente no D, né? Porque no sábado eu estava no G, e daí teve que uma pessoa de fora ali do apoio ir lá ajudar, enfim, eu fiquei ali eu falei, nossa, a nota daqui já foi comprometida, e no fim ali na minha cabine, cara, é uma nota até estranha mesmo, jurada ou jurado, não sei, comeu bola ali, porque ali foi uma falha, um momento um pouco tenso ali que não foi percebido, e foi praticamente de frente para a cabine, né? Mas, assim, as notas de fantasia, fiquei bem surpreso também. Agora, depois, né, de ler as justificativas, teve questões de acabamento, mas
Teve também questão de pasta, de coloração, um pouquinho diferente do que colocaram na pasta. Isso custou ali, acho que uns 2 décimos. Acho que, se eu não estou enganado, foram duas notas 9,8, que poderiam ter sido 9,9, tá? Então, isso eu já falei semana passada, né? Uma coisa que eu acho extremamente tola, mas, assim, enfim, não foi erro do jurado. É questão de regulamento, como o Lucas falou, em outro programa a gente fala sobre isso. Mas, assim, vamos falar das coisas boas do Império, assim, cara, o samba, para mim, foi um dos que teve das melhores respostas do público, se não foi a melhor resposta. O público veio abaixo na passagem do carro de som e da bateria ali, foi até por ser né, os refrões muito fortes. No fim, acabou pelo andamento da bateria do Império, que realmente é um pouco mais para frente, né? Acabou não tendo aquela palma do jeito que a gente que a gente escutou nas gravações, mas o público acompanhou com uma palma mais simples, assim, mais sincopada. Assim, funcionou muito o samba, muito. Eu espero que o Império continue nessa linha. E destaco também o tigre, cara. Foi um tigre bem diferentão, né? Só o rosto, assim, enorme na frente do abre-alas, inteiro em dourado, sem o corpo, né? Só a cabeça. Foi uma característica, né, Foi. Alan, da passagem do Leandro, né? Ele fez aquele tigre em forma de tronco de árvore, né, no Império dos Tambores. Isso foi uma característica. Ele fez o tigre se transformar em várias coisas. No da Fafá veio com fugiu o nome agora, indígena lá, Cocar, né? Foi bem legal também. Enfim, para mim, mais um desfile visualmente falando, apesar desses probleminhas de acabamento que acabaram descontando pontos aí, mas, cara, o Império é um desbunde sempre, né? Para mim, acho que é a escola que mais tem o esmero de fazer a quarta alegoria ser tão bonita quanto a primeira, assim, é uma escola que usa muito dourado, prateado, materiais, assim, que brilham, né? Materiais cintilantes, então, putz, sempre fico muito na expectativa pelo desfile do Império, e não foi dessa vez que me decepcionaram, não. É legal que a escola traz coisas diferentes na parte musical, né? Ano passado foram as cornetas, que foi muito legal, né? As cornetinhas lá, quando falava do Batman, do Super-Homem e tal, deu um charme diferente para o samba, e agora a palma na mão, usando como instrumento de percussão a palma na mão das pessoas, não só dos componentes, como também da arquibancada. É muito legal, a maturidade musical da bateria do Zoinho, que é assim, uma referência. Se você perguntar para ritmistas lá do Rio de Janeiro, eles tratam o Zoinho como referência também. Então a gente está falando de um gigante na percussão brasileira.